Cordial boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à Escola da Magistratura, minha Escola da Magistratura, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ao coordenador do evento, professor Luiz Gustavo Grandinetti Castanha de Carvalho, pela generosa oportunidade que nos dá a todos de prestar esta justa e merecida homenagem ao professor Luigi Ferraioli. O professor Luigi Ferraioli, que tem uma vasta obra, como todos os conferencistas que me antecederam já ressaltaram aqui, e eu destaco desde a Teoria Axiomática do Direito, de 1970, ao Princípio Iuris, é um jurista que, para além da extraordinária qualidade das suas reflexões, tem um compromisso político que me parece fundamental para todos nós, e particularmente para nós da América Latina, do Brasil, quando pensamos no papel dos intelectuais na nossa sociedade. Nos acostumamos durante muito tempo com uma espécie de separação artificial entre teoria e prática, e chegamos a pensar que a teoria penal, ela, muito bem construída, muito bem elaborada, muito bem edificada, não teria nenhum tipo de responsabilidade pelos genocídios praticados na Europa, na África, na Ásia, na América, no Brasil, quando, em realidade, há uma responsabilidade aí. E a teoria, ou o conjunto de teorias, ou a totalidade do pensamento do professor Ferraioli parte de um compromisso muito explícito, muito claro, no sentido de que é preciso repensar o direito para que ele possa ser um instrumento, no mínimo, de contenção deste poder abusivo e arbitrário e, na medida do possível, um instrumento de transformação social. Trata-se de uma teoria engajada, e eu cito aqui uma referência de outro extraordinário pensador, jurista, juiz do Tribunal Superior Espanhol, responsável pelo prefácio de um livro do nosso homenageado, Direitos e Garantias, a Lei do Mais Débil, que é o nosso querido Perfect Banes, para acentuar como faz Perfect Banes, que tal comprometimento implica em luta, tal comprometimento do teórico, do intelectual, implica em ação concreta, em ação inspirada nas suas palavras, em ação do próprio intelectual, pelos seus textos, pela inserção destes textos na vida política de cada povo, mas luta, fundamentalmente luta. Talvez não, diz Perfect Banes, com um sentido de agressividade que costuma marcar o significado deste significante, desta palavra, deste termo, mas com um absolutamente irrecusável reconhecimento de que não se pode fazer cessar todo o esforço necessário para que vidas humanas não sejam sacrificadas pelo capricho do exercício do poder nas nossas sociedades. Eu creio que a maior homenagem que eu poderia prestar ao professor Luigi Ferraioli seria dizer que a sua obra me influenciou profundamente como magistrado, como juiz criminal. Me honra muito. Talvez o professor não saiba, mas aqui no Brasil, ser chamado de juiz garantista não é necessariamente um elogio. É algo que se cola como uma etiqueta negativa à atuação dos magistrados e é comparável à figura de alguém que assume o compromisso de proteger criminosos, bandidos e, desta maneira,
contribuir para a difusão de um sentimento de impunidade e de insegurança. Este é o quadro, o cenário em que a qualificação juiz garantista se inscreve. E eu digo que não há um juiz garantista, há uma teoria do garantismo. Há uma teoria do garantismo. E esta teoria do garantismo, ela é uma teoria que se extrai da ordem jurídica, do ordenamento jurídico, ao qual nós, juízes, sempre devemos obediência numa democracia e no Estado de Direito. Portanto, dever obediência à Constituição e aos pactos internacionais, aos tratados internacionais de direitos humanos, é dever nosso profissional e dever nosso como cidadão. Eu cumprimento os demais integrantes da mesa, nosso presidente, queridíssimo professor Flávio Mirza, as professoras Simone Schreiber e Flaviane Barros, são duas teóricas do processo penal brasileiro que eu respeito, admiro e com quem aprendo permanentemente. Cumprimento a professora Simone também pela belíssima intervenção. E uma última e rápida homenagem aos queridos professores Alexander Araújo e Juarez Tavares, como a professora Simone havia antecipado, porque eles, professor Fauzi Hassan Shukri e outros, são ou foram responsáveis pela tradução das obras do professor Luigi Ferraioli e pela difusão desta obra no Brasil. A rigor, o título da mesa, sendo o garantismo processual e os valores da jurisdição, quando e como julgar e por qual juiz, sugeriria a análise do capítulo 9 de Direito e Razão, o juízo, quando e como julgar. Capítulo este dedicado à avaliação, ao exame das garantias orgânicas e das garantias processuais, de acordo com essa grande teoria, que é a teoria do garantismo penal. O professor Ferraioli destaca como orgânicas as garantias relativas à formação do juiz, a sua colocação institucional a respeito dos demais poderes do Estado e relativamente aos outros sujeitos do processo, a independência, a imparcialidade, a responsabilidade, a separação entre o juiz e a acusação, a questão do juiz natural, a obrigatoriedade da ação penal. E sublinha que, na opinião dele, segundo o seu magistério, são garantias processuais aquelas relativas à formação do juízo, vale dizer, ao recolhimento da prova, a produção da prova, a formulação de uma acusação exatamente determinada, precisa, o ônus da prova, o princípio da contradição, as formas de interrogatório e demais atos de instrução, publicidade, oralidade, direitos de defesa, motivação e etc. No entanto, eu vou me permitir aqui uma mudança de enfoque. Partirei não do desenvolvimento destas ideias no capítulo 9 de Direito e Razão, mas sim de um setor talvez menos conhecido ou menos difundido entre nós desta obra do professor Luigi Ferraioli, que é o capítulo 12, o subsistema penal de exceção, e ao qual eu apliquei aqui um subtítulo, a deformação policial da jurisdição de emergência, a contaminação policial da função judicial. Eu darei algumas explicações mais adiante do motivo da escolha. Ele não é arbitrário, ele se inscreve na perspectiva da análise da atuação do juiz. Afinal de contas, quem é esse personagem no século XXI, em sociedades pós-industriais, em sociedades em rede, em sociedades que contêm quase que simultaneamente e contra toda lógica geográfica, topográfica, contém em si o centro e a periferia. São marcadas por abissais diferenças, por abissais desigualdades sociais que estão na base da grande maioria dos conflitos. Eu
penso que responder a esta pergunta, e particularmente neste auditório, há aqui um número significativo de magistrados que estão participando deste evento, responder a esta pergunta no contexto do século XXI é fundamental para pensarmos de que modo também o poder judiciário se insere na sociedade e pode ser um poder protagonista de transformações culturais, de integração, de redução das desigualdades e de integração das pessoas na sociedade. Eu vou só citar um trechinho da obra do próprio professor Ferraioli sobre esse capítulo, Subsistema Penal de Exceção, para dar àqueles que não leram Direito e Razão ou que não leram esse capítulo de Direito e Razão uma ideia do que se pretende falar aqui. Diz Ferraioli que o que distingue os usos policiais dos judiciais e justifica a separação entre as duas funções é o conjunto de diferenciações que fazem da polícia uma função político-administrativa pragmaticamente informada pela prioridade do resultado em relação aos meios para alcançá-los, os quais, por sua vez, são prioritários na atividade judicial. Exatamente o que foi sublinhado aqui pela professora Simone Schreiber, a atividade policial, a atividade preventiva, a atividade de controle social, a atividade destinada a tentar evitar a prática de infrações penais, coibir a prática de infrações penais, é uma atividade pragmaticamente informada pela prioridade do resultado, tanto que os meios de comunicação social ressaltam a ausência de resultados como um dado negativo. Um dado negativo. A professora Simone, ela muito bem nos lembrou aquela sequência de reportagens do jornal Globo que menciona a quantidade de investigações criminais sem chegar a lugar algum. E eu me lembro de, nessa mesma escola da magistratura, há 10 anos, em uma conferência, ter citado uma estatística que foi elaborada a pedido do Tribunal de Justiça, exclusivamente em relação ao município do Rio de Janeiro, e que apontava, no ano anterior, 2 anos antes, um total de 190 mil investigações criminais instauradas em todo o Grande Rio, região metropolitana, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, aos quais corresponderam, das 193 mil investigações instauradas em um ano, aos quais corresponderam, professora Simone, 3 mil processos. 3 mil processos, professor Ferraioli. 193 mil investigações e apenas 3 mil processos. Este déficit diz muito, e, claro, explica um pouco, como disse a professora Simone, esse sentimento dos magistrados brasileiros, fluminenses, diante da população, e nesse cenário. As pessoas vivem neste contexto. No entanto, diz Ferraioli que isso não justifica que o magistrado inverta os polos e passe a ser ele, efetivamente, o investigador. Então, a linha geral da minha fala girará em torno dessa deformação da atividade jurisdicional, mas muito menos em um sentido de crítica ou de cobrar uma passividade do magistrado, e muito mais a partir de uma concepção teórica minha a respeito de um arranjo político que se reflete juridicamente, que se reflete nos sistemas de justiça criminal e que nos obriga, com esta experiência concreta, a pensar a partir de outros modelos. Então, eu dividi a minha sustentação em uma parte 1, muito rapidamente, mencionando sistemas processuais, uma segunda parte que fala do poder e do equilíbrio do poder, e uma terceira e última referida propriamente à imparcialidade. Sobre sistemas processuais, por que eu decidi
ainda que em 2, 3 minutos, citar o tema. Na Espanha, Juan Montero Aroca. No Brasil, Aury Lopes Júnior vem sustentando que não há mais sentido, não faz mais sentido falar em sistemas processuais. Para estes importantes autores, que eu respeito e admiro, estamos em uma etapa da vida político-jurídica em que esta categoria sistemas processuais ela não daria conta, não resolveria problemas, ela isoladamente seria um problema ou seria muito mais uma especulação acadêmica do que algo que se projetasse na vida política. Pois bem, é a opinião que eu respeito. No caso do professor Aury Lopes Júnior, esta opinião foi externada muito recentemente no Facebook. E no caso do professor Monteiro Aroca, está numa coletânea de artigos dele sobre direito processual civil e direito processual penal, publicada pela editora espanhola Bosch. Mas eu trago duas contribuições de outros autores, um amigo pessoal do professor Juarez Tavares, professor Bernd Schunemann, e outro, certamente conhecido dos professores que estão aqui, pelo menos, que é o professor Francesco Palazzo, da Itália, é um penalista, não é exatamente um processualista penal, para refutar o ponto de vista do professor Aury e do jurista Juan Monteiro Aroca, e sustentar a validade de uma discussão dos sistemas processuais ainda hoje, talvez com mais razão hoje do que no passado. Mesmo que este debate sobre sistemas se faça em termos diferentes daqueles que tradicionalmente vem se fazendo. Diz Schunemann que a concreta antecipação dos momentos decisivos da causa penal para a investigação criminal, cuja origem nas últimas 4 décadas está localizada no processo penal de emergência, recupera a lógica e os procedimentos inquisitoriais que, aparentemente, o processo penal alemão abandonara na Europa há 200 anos. Este texto de Bernd Schunemann está publicado em um livro da editora Marcial Pons, que está disponível aí fora, livro este em homenagem ao professor Juarez Tavares. E neste texto, neste trecho do livro, nesse trecho do texto de Schunemann, o que ele nos diz é o seguinte: enquanto a teoria processual penal se preocupa muito com o processo penal de conhecimento, um processo penal que formalmente se inicia com uma acusação, o acusado é chamado a se defender, as provas são produzidas e uma sentença ao final é emitida, definindo responsabilidades penais, a prática tem mostrado, na Alemanha, e eu repito, e eu acentuo, também no Brasil, em todos os lugares, que a definição de responsabilidades penais não tem se dado com prioridade, pelo menos no que concerne à aplicação de medidas altamente invasivas e destruidoras das liberdades públicas no próprio processo penal, mas sim antecipadamente nas investigações criminais. A definição de responsabilidades, a aplicação do castigo contra a presunção de inocência, professora Simone, em uma espécie de estratégia para burlar os obstáculos que a presunção de inocência impõe ao castigo antecipado, esta forma de fazer valer o poder cada vez mais se revela muito antes do processo e, às vezes, dispensa o processo. E entre nós, como alguns dos senhores sabem, o projeto de Código de Processo Penal prevê, está lá, tratado no projeto que está na Câmara dos Deputados, dispensando até mesmo o próprio processo, castigando sem processo. Castigando sem processo. Mas não é apenas Schunemann que menciona isso. Francesco Palazzo, no encontro em 2010, em Ferrara, ele que é um penalista, mas foi convidado para participar de um encontro entre processualistas penais, de processualistas penais, diz o seguinte na sua consideração final, na sua comunicação de encerramento deste congresso em Ferrara, que a reflexão central, a reflexão de todos os processualistas penais italianos reunidos em Ferrara, havia versado sobre obsessão securitária, obsessão por segurança, dos anos 2001 e seguintes,
em alguma medida, antecipada entre 1992 e 1997 na Itália, Operação Manipulite, todo aquele movimento de enfrentamento com a corrupção política, e Palácio, então, assinala que tem um justificável receio diante do quadro alarmante marcado pelo contraste entre a afirmação teórica dos direitos e a realidade inquisitória do processo na Itália, que esta realidade inquisitória do processo na Itália seja hoje algo protagonista, algo dominante, algo dominante. Não me parece que expulsar a discussão sobre sistemas processuais da sala da academia, da sala dos temas, vai resolver o problema. Vai resolver o problema. Não vai, na minha opinião, dar conta da situação que envolve os amarildos citados aqui, as pessoas presas, sentadas nas escadarias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ou qualquer outra pessoa, culpada ou inocente, que, de alguma maneira, se veja envolvida pelo sistema de justiça criminal. Daí, eu continuo advogando a necessidade de nos interrogarmos como estudiosos do processo penal sobre sistemas processuais, tentar entender isso, porque, creio eu, particularmente no Brasil, fomos vítimas, ou caímos em uma armadilha conceitual muito perigosa, porque falamos de sistemas processuais, mas a minha, Geraldo Prado, a minha consideração sobre sistemas processuais parte de uma concepção sociológica de sistemas. A formulação de sistemas processuais de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho parte de uma formulação filosófica de sistemas. Usamos o mesmo significante, mas estamos falando a partir de ângulos diferentes, e estes ângulos diferentes, claro, para quem não é versado no tema, provocam uma dificuldade de entendimento, prejudicam o entendimento. Quando um determinado autor diz que, na sua opinião, um sistema acusatório e um sistema inquisitório se diferenciam, se distinguem pela gestão da prova, o seu olhar é filosófico. O seu olhar é filosófico, especulativo, a partir de uma formulação kantiana. Quando alguém, na linha que eu defendo, coloca ênfase nas funções e na atuação dos sujeitos, de todos os sujeitos envolvidos de alguma maneira com um sistema de justiça criminal, formal, informal, ampliar também o horizonte da discussão, esse olhar é um olhar sociológico. O trabalho, e é um olhar sociológico que não se apoia na matriz de Canaris, que também é sociológica. Está olhando, é outra coisa. Estamos falando línguas diferentes, linguagens diferentes, estamos empregando linguagens diferentes para análise de uma mesma realidade, um mesmo fenômeno, que é o fenômeno do funcionamento do sistema de justiça criminal, diferente do fenômeno da criminalidade, que também é diferente do fenômeno da criminalidade. Alberto Binder, respeitadíssimo jurista argentino, processualista penal argentino, diz que o processo penal vinculado à ideia de verdade constitui opção política central de um poder judiciário republicano. Então, é um olhar em que o tema verdade ele é importante. Mas eu digo, além disso, há outras questões que são importantes, que se situam neste perímetro temático dos sistemas e que não estão necessariamente relacionadas à busca da verdade. Como vimos no trecho do documentário Juízo, exibido pela professora Simone Schreiber, a preocupação principal da magistrada era descobrir a verdade, ou, pelo menos, aquela que sustentava o seu discurso e o seu modo de atuar. Mas
em pesquisa realizada no final dos anos 90, em toda a América Latina, financiada pelo Instituto Max Planck, Eugênio Raul Zaffaroni identifica, na totalidade dos presos na América Latina, 45% de presos provisórios. E isso nada tem a ver com uma função processual de busca da verdade. Somente muita inocência, apenas muita inocência, ou essa disposição de expulsar da sala do pensamento, da reflexão teórica, o que nos incomoda, poderia acreditar a busca da verdade alguma responsabilidade por isso. Então, eu tenho trabalhado, e aí a segunda parte da minha fala, com a categoria da aglomeração quântica de poder. Digo, a realidade aponta para o fenômeno da aglomeração quântica de poder nas mãos dos sujeitos processuais, que enfeixam as tarefas preventivas, estas que magistrados investidos de função policial na Itália, né, a partir dos anos 70, como examina Luiz Ferraioli, no capítulo mencionado no seu livro Direito e Razão, assumiram para si, em etapas diferentes, de formas diferentes, mas sempre tendo como norte funções preventivas. Repetindo, a realidade aponta para o fenômeno da aglomeração quântica de poder nas mãos dos sujeitos processuais que enfeixam as tarefas preventivas, o que, com alguma frequência, descamba para o abuso, em um crescente direito penal e processual penal preventivo. E cito aqui o professor Schunemann. Assinala Schunemann que a transformação das formas de criminalidade, principalmente nos últimos 25 anos na Alemanha, tem gerado reações difíceis de desenredar, que colocam em relevo um tipo de processo penal caracterizado pelo fortalecimento das posições processuais de poder das autoridades de prevenção, como referido, aos custos das posições do investigado e da defesa. Uma acumulação de poderes ou forças processuais dessa ordem, em um procedimento carente de publicidade, como a investigação criminal, independentemente da realização de audiências judiciais, funciona como campo fértil para a existência do dilema que, a rigor, seria próprio de outra estrutura processual, estratégia de descobrimento da verdade. O que eu quero efetivamente dizer aqui? Primeiro, uma afirmação de partida. Eu posso ter um sistema inquisitorial tendo um juiz passivo na sua relação com as provas. O juiz pode ter uma postura absolutamente desinteressada da descoberta da verdade, e eu ainda assim poderei ter um sistema inquisitorial, porque, na minha opinião, o que caracteriza um sistema, ou que diferencia um sistema inquisitorial de um acusatório, é a distribuição e o equilíbrio de poder entre os sujeitos, ou a ausência deste equilíbrio. Se eu tenho um Ministério Público e uma polícia extraordinariamente poderosos, e ter poder significa submeter. Há uma outra passagem na obra do professor Ferraioli, nesse mesmo Direito e Razão, em que ele propõe uma reformulação de conceitos. Uma reformulação que deveria ser bastante conhecida entre nós e que é absolutamente esquecida no julgamento do mensalão, meu Deus, foi ignorada, entre direitos fundamentais e situações jurídicas, que confere às situações jurídicas o papel que elas efetivamente têm como instrumento de poder, por instaurarem relações potestativas. Até hoje, no julgamento do mensalão, eu ouvi dos ministros, com todo respeito aos ministros, com o maior carinho e respeito aos ministros, independentemente de estarem acolhendo ou refutando a tese acusatória, a referência à distribuição do ônus da prova de Hélio Tornag, com base num conceito de situação jurídica que o professor Ferraioli diz, lá no século XIX já era difícil de ser explicado. No século XIX era difícil de ser explicado. No século XX é inaceitável porque não corresponde à organização político-jurídica dos Estados. Eu não posso sair aplicando definições, eu não posso definir um microfone como um livro, porque esta definição não adere à realidade. Ela não adere à realidade. E situações jurídicas de poder fazem parte de um conjunto de forças que
se não forem controladas, professora Simone, dispensa o processo para punição, porque elas são um instrumento da própria punição. Aí alguma dificuldade de entender, mas por que a defesa pode ter determinadas prerrogativas no processo e a acusação não? Porque a acusação está numa posição de situação jurídica e a defesa na posição de defesa dos direitos fundamentais, que estruturalmente são elementos de controle da situação jurídica de poder. Mas isso não é uma invenção. O professor Ferraioli não inventou nada, ele sistematizou. Ele olha para as constituições e pactos e diz, olha, se nós estamos levando a sério constituições e pactos, se aquilo ali não é uma obra de ficção, sei lá, João e Maria do direito, é algo sério. Portanto, temos que extrair as consequências disso na formulação das categorias com as quais nós trabalhamos. Porque basta, e nisso eu concordo com o professor Auri Lopes Júnior, basta você mudar o inquisidor que desarranja mentalmente a capacidade do teórico de enxergar as coisas. Só para dar um exemplo clássico disso, o emprego, foi falado também pela professora Simone, interceptação das... Classificação, métodos ocultos da investigação. Já deve chamar a atenção a expressão, método oculto. Bom, a investigação já não é clara, né? Método oculto, reforçando o oculto da investigação, tem que ser algo que produza um efeito, o jurista tem que acordar. Métodos ocultos da investigação. Aí está lá, interceptação das comunicações telefônicas, interceptação das comunicações de dados e telemáticas. Todo mundo se relaciona hoje no mundo virtual. Estamos no mundo virtual e este mundo virtual está provado. Esse mundo virtual é altamente devassável. Quer dizer, além de devassável, querem usar contra nós. Porque o Nemo Tenetum não funciona nesse esquema. Ele é ineficaz neste esquema. E as prisões cautelares, particularmente as prisões cautelares de longa duração, que me perdoe o professor Lênin Streck, uma prisão cautelar de 162 dias, nem no Rio Grande do Sul. Nem no Rio Grande do Sul. Se ele me trouxer, como regra, prisões cautelares de 162 dias, eu não tenho problema. Poxa vida, eu estou com Raul Seixas, mudo de opinião fácil, não tem problema. Mas não tem isso, essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Não é a realidade dita por quem? Pelo Conselho Nacional de Justiça nas suas estatísticas. Não é a realidade dita por inúmeras pesquisas que nós conduzimos, que apontam estados, e aí eu cumprimento o professor Túlio, que apontam estados que têm mais de 50% de presos provisórios. Matematicamente, isso é impossível, professora Flaviane. Por quê? Os presos definitivos não estão presos por um dia. Eles ficam presos por um tempo de cumprimento da pena. Então, eu tenho uma estabilidade do número dos presos definitivos. E tenho uma rotatividade dos presos provisórios. Se eu tenho uma rotatividade dos presos provisórios, e se eu não fugir às aulas de matemática, esses mais de 50% de presos provisórios, na realidade, representam quase 90% de presos provisórios. Como ter isso em um regime regulado pela presunção de inocência? A única maneira é imaginar que basta a prisão provisória como resposta penal, mesmo que eu os absolva. Ou, entram, eu vou caminhando para o fim da minha exposição para não cansá-los mais ainda, mesmo que aplique medidas substitutivas, suspensão condicional do processo, transação penal, penas alternativas, o castigo já terá sido dado. O castigo já terá sido dado. E para nós, que viemos de uma escola crítica, a convergência do pensamento criminológico com o pensamento processual penal com o pensamento penal é fundamental. É fundamental. Às vezes, algumas pessoas ficam achando, poxa, certos professores são chatos com essa distinção entre processo penal e processo civil, com negar a história de uma teoria unitária do processo. Tenho absolutamente nada contra o EJA, com quem pense o contrário. Eu só tenho tudo a favor da cidadania e do cidadão. Então, eu não posso usar uma forma de raciocinar que, ao encobrir a realidade, nos impede de ver que mais de 90% das pessoas que estão presas nesse país estão presas em caráter provisório.
estão presos em caráter provisório. Nós temos, professora Flaviane, dentro daquele nosso projeto, que fazer uma pesquisa de acompanhamento da duração, porque essa renovação da população da prisão provisória não pode ser contada como um preso provisório. Eu não posso contar como um preso provisório o preso do dia 31 de dezembro de 2013. Se ele entrou no dia 30 de dezembro, e antes dele, naquela mesma vaga de entraram 12. Entraram 10. Entraram 10. Então, isso é absolutamente impossível. E essas técnicas são usadas também. Nós estamos agora, professor Ferraioli, querendo introduzir o plea bargaining no Brasil. Estamos nos esforçando bastante, há muito empenho. A mídia, a Rede Globo já assumiu que é a melhor técnica de resolução dos processos penais. E se a Rede Globo disse que é bom, a Constituição vai aceitar e o mundo brasileiro o mundo jurídico brasileiro vai aplaudir. Pois bem, não bastasse tudo isso, que já é um grande problema, nós estamos importando isso. Daí, e caminhando para o final, porque não vai dar para falar mais do que isso mesmo, qual o papel do juiz nessa história? Lá na Itália, nesse encontro, e antes disso, nos últimos 3, 4 anos, professores italianos fazendo uma reflexão crítica sobre a própria história, o próprio passado, sobre o passado inquisitorial, eles têm considerado o seguinte: estruturas processuais bifásicas, como as que nós temos no Brasil hoje, não devíamos ter, porque desde 2008 era para ser diferente, mas, disse a professora Simone, se um artigo de lei simples, de inquirição de testemunha, não consegue ser aplicado, que dirá um conjunto de artigos que mudou toda uma estrutura procedimental? Está lá, mas não vale. No Brasil nós temos isso também, leis que não se aplicam. Então, uma estrutura bifásica, ela é epistemologicamente concebida para que o juiz seja instrumento de mecanismo de prevenção e punição. Claro, isso vem lá do Código Rocco, herdamos lá do Código Rocco também, temos que falar, isso é verdade. Está assim. E o que os tribunais internacionais de direitos humanos dizem? Isso tem que ser mudado, você tem que ter uma estrutura trifásica. E o papel do juiz na estrutura trifásica é exatamente este mencionado pela professora Simone, de controle de todos estes abusos. Do elementar abuso de acusação, naquela etapa que no nosso Código de Processo Penal vai do artigo 394 ao 399, ao controle do emprego das providências cautelares, dos métodos ocultos de investigação, para permitir algum equilíbrio de poder, que também só se conquistará com o reforçamento do poder da defesa. Do poder da defesa. Sem isso, é algo que a coisa não funciona. Então, o nosso juiz, muito mais do que imparcial, que significa não gerir interesses dentro do processo, não ter interesse para ser um gestor dele dentro do processo, ele precisa ser um juiz ativo na instauração, na concretização desse procedimento trifásico, no exercício de funções de controle das situações jurídicas de poder que surgem aí. Isso é inevitável, a doutrina brasileira não pode escapar desse debate, pode até fingir que ele não existe, mas vai pagar um preço caro. Um preço caro que está aí, né? Falei, todo mundo falou, é o preço caro dos amarildos da vida, que podem estar em qualquer estrato social, em qualquer lugar desse país. Uma fala dessa natureza, minha, ela é chatíssima, e eu peço desculpas a todos, mas eu não sei mais fazer falas que não sejam muito chatas. Ela pode ser pode passar uma falsa imagem pessimista, e aí, eu digo, em alguma medida sim, porque nós estamos tratando de dramas. E cito Pablo Neruda, citei ontem no Facebook, cito aqui de novo. Se cada dia cai dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa. Se nós não conseguimos controlar o poder, a liberdade vai caindo no poço. A liberdade vai caindo no poço, vai caindo no poço, vai caindo no poço. Mas a minha expectativa, e acredito de todos nós, é que ela não desapareça no poço, ela está presa no poço. Nós precisamos libertá-la do poço. Nós precisamos efetivamente libertar esta claridade, que são as liberdades, que são a condição existencial. Só se conquista a dignidade da pessoa humana a partir da liberdade. Nunca vi conquistar a dignidade da pessoa humana a partir do castigo. Teria uma inversão extraordinária das coisas. E aí, terminaria dizendo, então vamos tentar mudar isso.
E faço aqui a minha homenagem a um poeta brasileiro, professor, que se estivesse vivo amanhã completaria 100 anos, Vinícius de Moraes. E ele diz: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. A ética que nós, latino-americanos, sempre lutamos é a ética da vida, a ética da alegria. E a proposta teórica de cada um de nós tem que ser da recuperação da liberdade, para que a gente possa, com tranquilidade, dizer: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Muito obrigado.